Vamos falar sobre essa mistura de alívio e de preocupação que muita gente teve na regulamentação da reforma tributária? Pois é, eu quero falar sobre a taxação da Previdência. Para muita gente, foi um alívio a retirada da proposta que previa a taxação da transmissão por herança das contribuições a planos de previdência privada, que é o VGBL, né, gente? Mas se saiu da pauta, por que é para ficar preocupado? Acompanhe esse vídeo comigo, que eu vou te explicar por que eu acho que não tem tanto motivo para comemorar assim. Vamos lá. Pessoal, na verdade mesmo, eu quis aproveitar esse assunto para falar um pouco com vocês de um problema grande que afeta qualquer pessoa que faz planejamento patrimonial no Brasil: insegurança legislativa. Se você concorda que a qualquer hora vai mudar a lei e vai aumentar o imposto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que eu sempre vou trazer para vocês tudo que tiver de mudança nesse sentido. Mas principalmente quando tiver relação com as holdings familiares. Todo mundo lembra que a reforma tributária foi aprovada no final de 23. Pois é, quem não lembra, pode conferir na Emenda Constitucional 132. E ela trouxe várias mudanças. Algumas que já eram esperadas há muito tempo, mas também vieram outras discussões que geraram muita polêmica. E uma dessas polêmicas foi a proposta de taxar os planos de previdência privada, que é o VGBL. Todo mundo conhece assim. A ideia era fazer com que os planos com prazo inferior a 5 anos fossem taxados no momento da transmissão por herança. Ou seja, se a pessoa fizesse um VGBL e falecesse antes de completar 5 anos, então o herdeiro ia ter que pagar ITCMD. Tá bom, mas por que isso era tão ruim? Você aí vai me responder: Diogo, é porque ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, né? Bom, isso também é verdade, só que o foco aqui é outro. Quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório sabe que esse mundo é muito dinâmico. Só que quando algumas regras de curto e médio prazo mudam, isso gera uma insegurança enorme. Se essa regra da taxação fosse aprovada, seria como se você fosse bater um pênalti e na hora de chutar, trocasse o gol por uma cesta. E aí o juiz desse falta, porque você encostou na bola com o pé, entendeu? Você se preparou, estudou o objetivo, partiu para ele, e quando foi chegar nesse objetivo, as regras mudaram. Concorda comigo que é bem assim? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você está pensando agora. Porque de verdade, gente, para mim, essa insegurança legislativa faz com que as famílias fiquem sempre na defensiva. Não tem como ser diferente. Na verdade, não só as famílias, todo mundo mesmo. Ninguém sabe se as estratégias que a gente adota hoje vão ser eficientes por muito tempo, nem se vão acabar sendo atingidas por novas regulamentações, por novas taxações. Essa proposta, ela repercutiu muito mal, até mesmo entre os especialistas em direito tributário. E tem também muita gente que usa a previdência privada como parte do planejamento sucessório. E foi basicamente isso que fez com que a taxação da previdência privada fosse retirada da reforma tributária. O relator, o deputado Mauro Benevides, trouxe uma emenda para eliminar a cobrança e ela foi aprovada com 403 votos. Você acha pouco? Olha, são 513 deputados, pessoal. É muito voto a favor. Agora, para você que ficou aqui no vídeo até agora, deixa eu te explicar onde entram as holdings familiares nessa história. A insegurança legislativa atinge muito quem faz planejamento sucessório. Eu tenho uma professora que chama Maria Cristina Braga da Silva, que uma vez me falou uma coisa sobre planejamento que eu nunca esqueci. Professora, se você estiver assistindo o vídeo, comenta aqui embaixo e me corrija se eu estiver mudando a sua frase. Mas eu lembro que era algo assim como: planejamento tributário e planejamento sucessório é como atirar nas estrelas. Você sabe que elas estão lá. Você está vendo elas. Mas quando o tiro chegar, talvez elas não estejam mais lá. É claro que só vai entender essa frase quem conhecer um pouquinho de astrofísica, vai. Então, se você não entendeu, escreve aqui embaixo. Me explica esse papo de estrela, que eu te explico. Mas a ideia é que se uma família decide integrar um plano de previdência à estratégia de holding, pensando nos benefícios de transmissão, e aí do nada surge uma proposta de taxar isso de uma forma que ninguém previu, o impacto é direto, tanto no planejamento financeiro, quanto na própria confiança das famílias em continuar usando essas ferramentas. No fim das contas, o que a retirada desse item e a rejeição de propostas como essa mostram para a gente? Que a insegurança legislativa é uma realidade com que todo mundo que faz planejamento patrimonial no Brasil precisa saber lidar. As regras podem mudar mesmo, podem surgir novas taxações, e o que hoje é uma prática legítima pode ser questionado amanhã. Tem aquela frase de que no Brasil até o passado é duvidoso? Pois é bem por aí. Por isso, quem tem ou está pensando em montar uma holding familiar,
tem que saber que flexibilidade e acompanhamento constante das leis são indispensáveis. O cenário tributário e legislativo muda mesmo e é preciso estar preparado para se adaptar, para manter o planejamento atualizado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.